sou Semiramis Santana, tenho 31 anos, sou moradora do Morro dos Prazeres, acelerada do Instituto Dona de Si já tem 3 anos e eu sou costureira modelista. Trabalho nessa área já tem 5 anos, comecei em 2019, após uma recuperação que eu tive da depressão. Foi um momento muito ruim da minha vida e a costura criativa realmente me impulsionou, sabe? Me tirou daquele buraco que eu já estava saindo com a ajuda médica, mas eu consegui trazer mais luz, mais brilho através da costura e da modelagem. Meu nome é Janaína, tenho 49 anos, sou moradora do Morro dos Prazeres, sou transista formada, sou professora de trans. O que começou para mim como terapia, hoje em dia virou uma profissão. O que eu digo como profissão? A trança é uma arte. E através dessa arte eu tiro o meu sustento. E eu vi que valeu a pena eu investir. Eu fui curada de uma doença que muitos falam, é difícil. Não é difícil. E eu estou seguindo, estou vivendo com a trança. Não tenho sinal nenhum de câncer mais pelo meu corpo. E isso foi minha terapia. Eu sou Janice Delfim, tenho 40 anos, sou moradora do Morro dos Prazeres, costumo dizer que eu sou cria, né? Sou nascida e criada aqui. Quando a minha mãe faleceu, eu fiquei responsável pelas minhas irmãs mais novas. E aí eu me virava com o que tinha, sobrava uma graninha, vendia biquíni e dava certo. Eu costumo dizer que a minha mãe deu sorte de trabalhar num lugar muito tranquilo. Eu vi ela fazendo. E aí a comida, eu acho que assim, a gastronomia, ela me escolheu. Eu coloco com carinho, porque eu acho que a gente está levando um respeito, um amor, uma coisa que não é só alimenta fisicamente, né? Mas que nos mantém bem. Meu nome é Josélia Vieira da Silva, tenho 66 anos. Sou casada, tenho 2 filhos, tenho 3 netos. Sou moradora da comunidade de Santa Teresa, Morro da Coroa. Eu aprendi muito que a gente não tem que ter medo de nada que a gente quer. E isso me fez entender que sempre foi tudo que eu mais quis na minha vida foi costurar. Meu nome é Ariana Cunha. Tenho 39 anos, eu sou transista, entrei no mundo das tranças com 14 anos. Eu moro na comunidade da Coroa, que também é aqui em Santa Teresa. Eu conheci o Instituto através de um post da Janice e desde então eu estou dentro do Instituto como uma acelerada. Isso já tem 1 ano e meio mais ou menos, fazendo parte de todo o cronograma que vem acontecendo dentro do Instituto. Eu trabalhei a vida toda como operadora de telemarketing, desde os meus 18 anos. Eu só saí do call center com a gravidez da minha filha, que aí eu falei, eu preciso cuidar da educação dela, eu não quero delegar a educação dela para ninguém. Falar da minha trajetória e da trajetória do Instituto aqui com a gente no Morro dos Prazeres, eu acho que é um encontro de almas, sabe? É uma coisa que deu muita sinergia. Quando a gente tem mulheres hoje no Morro dos Prazeres que não se sente mais sozinha, que não se sente mais inútil ou vazia porque não tem talento, porque ela se preencheu de si mesma, então eu acho que o Instituto tem feito um impacto muito grande. É um impacto que muitas pessoas não vão conseguir medir, porque é de dentro para fora. Isso acontece comigo e acontece com muitas mulheres. Eu sou Zoraide Gomes, meu nome social é Cris dos Prazeres, eu sou uma ativista social de impacto. Iniciei meu trabalho aos meus 17 anos de idade, estou nessa jornada de ousadia, de sonhos, de desejo de construir um mundo melhor todos os dias. Quando eu comecei com o Instituto Dona de Si, o primeiro Lab de Moda me trouxe muito isso, essa segurança na costura. E aí no Lab de Moda 2 foi realmente a virada, porque aí eu foquei na modelagem. Criar uma peça do zero, com a minha visão, com as habilidades que eu adquiri, mas do meu jeitinho, com a minha identidade, sabe? Tipo, assinado por mim. Isso era incrível. Sim, quando eu faço cabelo do cliente, a gente conversa. E sendo que aquele cliente que eu fiz o cabelo dele hoje, ele é referência para outros clientes chegarem até mim. O meu trabalho na cabeça deles vira um cartão de visita.
sou mulher, artista e vivo da minha criatividade desde os 15 anos. E eu construí a minha vida inteira em cima da minha criatividade. Não tenha nada que eu tivesse feito até agora que fosse fora disso. Quando isso chegou num momento de muito ápice, eu entendi onde é que estava a dificuldade feminina para se relacionar com liderança, para estar numa posição de liderança, para estar numa posição que você tem que se provar 3 vezes mais. Nesse momento, eu fiquei tão inquieta e tão incomodada com o que estava acontecendo comigo, pessoalmente, no trabalho, e o fato era que eu era mulher num lugar de poder e isso era muito estranho, eu comecei a olhar ao redor, assim, para as outras mulheres. Eu fui olhar os números que a gente tinha de mulheres, por exemplo, roteiristas dentro do audiovisual brasileiro, diretoras. Já estava escrevendo uma coluna chamada Dona de Si. A partir daí, Dona de Si virou uma marca. Lancei bolsa, sapato, body, desfile, os nossos bodies inclusivos. Então a coisa começou por esse caminho, até um momento que eu senti a necessidade de que o caminho não era só o comercial, o caminho tinha que abranger o social, o caminho tinha que abranger mulheres que não estavam sendo vistas, mas que nem por isso deixavam de ter talento na sua criatividade, ao contrário, talentosíssimas. Então, o trabalho começou a ser para essa mulher. O Instituto nasceu assim. Eu comecei com as pessoas que estavam próximas. A Tatiana Tiburcio tinha um projeto de série que ela não estava conseguindo tirar do papel, que ela não estava conseguindo ir adiante. A Luana Xavier, um talento inacreditável numa coxinha de teatro, sendo produtora, sabe? Mulheres que estavam ao meu alcance e que eu sabia que eu podia fazer alguma coisa para mudar aquilo. O Instituto Dona de Si surgiu com o intuito de incentivar mulheres no audiovisual, mulheres roteiristas, mulheres diretoras, já que o audiovisual durante muito tempo se manteve como um espaço, e ainda é, majoritariamente masculino. Nós, mulheres, merecemos ocupar esse e todos os espaços. Então a gente criou, junto com a Virgínia de Gomes, ela trouxe essa proposta de criar a Jornada Dona de Si, que seria uma jornada que mostraria para essa mulher, para ela ser empreendedora dela mesma, primeiro para ela acreditar nela, porque a criação, ela envolve uma outra coisa. A criação não é um trabalho que você vai sentar numa mesa e fazer o que te disseram para fazer. A criação, ela vem de você. O julgamento disso é muito pior, porque é o seu julgamento. O nosso foco é dar a vara para ela pescar e fazer ela ver o tanto de peixe que ela vai produzir. É esse o nosso trabalho. Ensinar para ela como vender esse peixe e como fazer, o que fazer com esse dinheiro. A primeira turma eram só de meninas do audiovisual, roteiristas. Fizemos um grande projeto com isso e o caminho do Instituto estava dado. Aquele momento que eu vivenciei a jornada, né? Era um momento que eu estava muito vulnerável como empreendedora, como mulher. Era um momento muito delicado, eu estava muito confusa, eu tinha muitas dúvidas se o que eu tinha era talento e também eu tinha muitas dúvidas se eu poderia viver economicamente, se eu poderia ter um negócio que se sustentaria. Então, quando eu vivenciei a jornada, muitas dúvidas foram esclarecidas e eu consegui ver a Cerrado Criativo, que é a minha empresa, eu consegui ver e entender um modelo de negócios. Todo o investimento do Instituto, nesses anos, tem sido nessas mulheres que estão ou empreendendo ou com a vontade de empreender, de começar um negócio. Então, são 9 jornadas que já foram realizadas ao longo desses anos e mais de 15 projetos autônomos ou com alguma parceria de uma empresa que quisesse investir nessa área da economia criativa. O Instituto Dona de Si, ele é
nascido da semente da criatividade. Então, a economia criativa é a nossa base, sempre foi, e ela vai continuar sendo. O que fez a gente investir nesse Instituto Dona de Si foi o projeto que tinha começo, meio e fim, a seriedade com que a Suzana Pires leva tudo isso, como ela se dedica, como ela se esforça, como ela está junto com tudo isso, e o grande projeto que é de dar acesso a muitos, o que é privilégio de poucos. O projeto com a Magalu dentro do Instituto, ele foi um projeto muito vencedor, porque ele multiplicou renda, ele multiplicou tudo que você possa imaginar, criatividade, segurança, autoestima e financeiro. São 60 mulheres em diversas oficinas criativas e o saldo disso. A gente pegou as melhores alunas dos projetos criativos, de todos os nossos projetos criativos. De transista, de esteticista, de moda, de audiovisual, de desenvolvedora de game, tudo que a gente já tinha de projeto, a gente fez englobando todas e elas tiveram mais mentoria, mais apoio. Essas mulheres não estão hoje só pagando os boletos para viver, elas estão vivendo da criatividade delas. Essa mudança pro empreendedorismo foi difícil, óbvio, é difícil, é difícil, entendeu? Tem dias que a gente fica assim, caramba, amiga, uma semana não entrou um cliente. Só que eu, Ariana, eu trabalho muito com número, entendeu? E aí eu pego assim, tá, essa semana não entrou nenhum cliente. Mas quanto que eu tirei no mês? Ainda assim é mais do que eu tirava na CLT, trabalhando 22 dias. Eu me arrisquei porque só o dinheiro do NPS não dava para me manter a minha casa e nessa época eu estava pagando aonde eu moro, pagando o terreno, entendeu? Da minha casa. Então eu vi como um refúgio para mim, sair do CLT, porque eu vi que eu trabalhando por conta própria eu ganho muito mais. Isso aqui para muitas pessoas é uma válvula de escape, né? É a sobrevivência, é o que ela sabe fazer. Então, a gastronomia me possibilitou de estar em casa, de participar da vida dos meus filhos, né? Das minhas irmãs e do meu filho. Então, com isso, eu conseguia estar mais presente, ir em reunião de escola. A gente tem muito aquela visão de que, eu consegui pagar as contas, eu tô bem, tá bom, né? Consegui pagar. Não, mas eu quero viver, eu tenho uma filha de 5 anos, eu tenho apenas 40 anos. Então, tem mulher criando MEI, tem CNPJ que começa a surgir, tem mulher investindo na rede social, vendo que o marketing é importante, então ela começa a criar uma identidade visual. A partir do momento que elas recebem uma formação, que elas passam por uma mentoria, que elas recebem uma consultoria, elas veem ali que a capacidade dela de implementar aquilo no seu negócio é muito grande. E pelos resultados que a gente percebe também nos seus negócios. E na questão financeira da minha vida, foi muito impactante isso, porque eu não tinha nenhum controle financeiro, zero mesmo, eu estava sempre no vermelho, no vermelhaço. E passado a fazer o lab de moda, começando a fazer minhas modelagens, trabalhando em convenções de moda, para stylists, trabalhando para artistas, eu comecei a ganhar muito melhor. Então, era ter o dinheiro em mãos e fazer assim, o que eu preciso agora? A partir do momento que eu comecei a assistir às aulas, eu parei de trocar 6 por meia dúzia. E aí eu comecei até mesmo saber qual é o meu público, qual é o público que eu quero atingir para eu poder ter resultado. Estando nas redes sociais, ali naquele contato, fazendo essa relação com elas, a gente consegue perceber o quanto isso muda realmente a vida delas e o quanto elas são criativas. Então hoje eu sou microempreendedora, contadora, anoto minha agenda, eu mesmo faço a minha logo, eu mesmo faço tudo, aprendi através do Instituto. Quando você trabalha com criação, principalmente se você é uma mulher, você aprende rápido que se você não acreditar e se você não fizer o primeiro aporte na sua ideia, e esse aporte é financeiro, de tempo, de energia, de crença, nada vai a lugar nenhum. Então, como no momento do Instituto eu já estava num momento de vida, de carreira, que eu poderia
fazer isso, eu vendi a minha coleção de bolsas Chanel. E eu acho, assim, muito significativo você ser uma mulher que conseguiu ter coisas, viajar para comprar, e aquilo foi me dando uma autoestima muito grande, isso era um símbolo. Então, essas bolsas viraram o primeiro ano de aporte, essas bolsas viraram aporte em todas as primeiras mulheres do Instituto e também nas contratações, na parte burocrática. Então foi assim o começo do Instituto. Não se consegue fazer nada sozinha, principalmente na área criativa. Eu tinha que ter mulheres que pensassem parecido, mulheres que também vivessem da criatividade, mulheres que também tivessem uma jornada dona de si, uma jornada que foi de escolha própria, como conselheiras, como embaixadoras, que são as multiplicadoras do conceito dona de si. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidada pela Suzy para fazer parte do Instituto Dona de Si, para fazer parte, na verdade, do conselho. Essa mulher super generosa, que realmente usa a palavra sororidade de forma correta, veio com o projeto, contou para mim o que era e eu, claro, falei, poxa, se eu puder de alguma forma estar junto, vou ficar muito feliz. E eu estou muito feliz de fazer parte dessa parte focada na literatura e na escrita audiovisual também, para a gente acelerar a formação dessas mulheres, para a gente acelerar a entrada delas no mercado. Nós levantamos um piloto. A gente apresentou para o Instituto Dona de Si, esse parceiro incrível, bastante determinante nesses passos que o projeto vai dar a partir de agora. Oi, gente, estou muito feliz com esse prêmio que eu acabei de receber, Prêmio Nisa da Silveira, para mulheres que inspiram, e eu quero dividir com todas vocês do Dona de Si, que me inspiram, eu como embaixadora do Instituto, me inspiram sempre a seguir em frente, a saber que mudança é possível. Estamos juntas, o Feliz Dia da Mulher para todas nós. E eu, como uma mulher negra, fico muito feliz de ter esse lugar para debater, para incentivar, para discutir, mas principalmente para apoiar mulheres no audiovisual. Instituto Dona de Si vem com tudo e eu faço parte disso. Esse Dona de Si começa a entrar realmente na veia e as pessoas entendam que o valor do meu produto tem a ver com todo o investimento que eu preciso fazer nele. Eu costumo muito dizer para as pessoas que eu não vendo só o empadão, só o bolo, eu não faço só comidinha. Eu coloco maior amor, maior carinho, maior respeito. Eu procuro sempre comprar os produtos legais, então eu coloco o meu preço. Depois que eu vim para aqui, eu aprendi a dar um pouquinho mais de valor ao meu trabalho. E quem quiser a minha costura, eu tô aqui. Vai chegar e eu vou cobrar. Se não quiser, não vai fazer, né? Se achar que é caro, mas mesmo assim, muito baratinho. No momento que você sabe usar essa ferramenta orientada por conhecimento, isso de verdade faz o crescimento muito mais rápido do negócio de uma mulher que se vê como uma mulher empreendedora, uma mulher que está dentro dessa rede gigante a nível Brasil, a nível mundo, de economia criativa. E traz muito mais leveza, mais felicidade, porque ela se apropria muito mais dos seus talentos, dos seus negócios e faz, eu acho que faz essa roda girar de uma forma muito mais positiva e proativa para ela. Graças à economia criativa, significa a criação de oportunidades econômicas sustentáveis, fortalecendo as economias familiares e promovendo o desenvolvimento comunitário em áreas historicamente desfavoráveis. Uma coisa muito importante, a geração de emprego e a oportunidade de renda, porque traz, minha gente, dignidade às pessoas. Busco sempre essa questão da criatividade, trazendo para o meu olhar, né? Para o meu jeito. Com ela também a mesma coisa da questão da postura. Às vezes, pequenos retalhos que a gente acha, como essa Nessa que ela está fazendo, então, um retalho que ia para o lixo e já virou uma bolsa, entendeu? Então, assim, de você ter essa questão de fato da criatividade, de buscar inspiração num pequeno detalhe, uma palavra seca, um pedaço de retalho que é pro lixo.
Muitas dessas aceleradas, elas saem prontas para serem professoras, começarem a dar consultoria fora, ou até aqui mesmo dentro do instituto, elas começam a trabalhar juntas. Fiquei com muito medo, que foi quando eu vim como ajudante da professora, né? Só que nas primeiras aulas a professora ficou doente. E aí eu tive que assumir a turma toda. Mas aí eu descobri que eu sou muito forte e que eu consigo. E eu vejo que dentro da minha comunidade existem outras mulheres, por depender, por ter filho pequeno, outras causas, ela não tem a própria renda delas. E se eu puder, eu ter um espaço para mim dar aula para essas mulheres virar empreendedora, trabalhar por conta própria e tirar o seu próprio sustento para sua mesa e para sua família, eu tô aí. Eu dou o curso até de graça. Eu quero empreender dentro da minha comunidade e mostrar para as mulheres que elas são capazes, como eu também sou. Eu gosto muito de usar essa frase, que a gente aprendeu a se amar, ou a gente escolheu a se amar, porque a gente fala muito sobre amor e a gente demonstra muito sobre o amor. E o Dona de Si, o Lab de Moda fez isso com a gente, conectou a gente de uma certa forma que eu não consigo explicar, sabe? É como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Não tem como você chegar no instituto e você não se sentir acolhida. E não tem como você ver a dor de uma daquelas mulheres que faz parte do instituto e você não sentir a dor daquela pessoa. A gente conta os dias, conta as horas para poder estar nesses encontros, como a gente está contando os minutos para cada encontro que possa acontecer. Uma vez Dona de Si, sempre Dona de Si. Eu acho que eu estou aproveitando esse momento meu de fazer as minhas roupas. Eu sou uma mulher gorda e hoje está até um pouco mais acessível, só que sempre eu tive muita dificuldade de encontrar roupas. Em 20 minutos eu fiz um blusão assim, que eu coloquei um short por baixo e ficou perfeito, eu tô apaixonada por ele. Então, só de conseguir fazer as minhas roupas e me sentir bem nelas já é o maior orgulho que eu tenho, assim, e que eu posso dizer que o Instituto trouxe para mim, sabe? Trouxe um pouco da minha autoestima de volta, que é uma coisa que anda tão perdida há muito tempo. Só eu sair de casa, vir para aqui e ficar junto das outras mulheres aqui, para mim é uma terapia muito grande. Nós mulheres temos muito esse papel de cuidar do outro, de cuidar da casa, e cuidar do filho. Se tem marido, vai cuidar do marido. Se tem uma namorada, vai cuidar da namorada e vai cuidar do trabalho. A gente aprendeu isso por muito tempo, de que tem que calar a nossa voz. E o Instituto mostrou isso, que não, a gente tem que expor, a gente tem que falar se algo que incomoda. E hoje eu consigo me fazer ouvir. Eu hoje já abonei da minha vida esse negócio de você é guerreira. Não, não sou guerreira não. Eu, às vezes estou sobrecarregada, que é uma coisa que eu aprendi na jornada. Peraí, tem momentos para tudo. E descansar é fundamental. E na sociedade que nós vivemos, nós somos o último a querer tudo. Ah, não, você não foi qualificado para trabalhar aqui porque o seu cabelo não é adequado para a empresa. O seu corpo não é adequado para a empresa. Gente, isso não existe. Tem lugar para todos nós trabalhar. Branco, preto, amarelo, indígena. Vamos trabalhar. Sendo que quando você tem a chave, que você virou e você viu que ali aquele espaço é seu, você tem que começar a puxar os seus e jogar para dentro daquele espaço ali. Não, vamos comigo. Eu não vou sozinho, eu vou pegar mais um e vou colocar mais um ali dentro. E assim a gente vai jogando os nossos ali dentro para trabalhar num ambiente que nós escolhemos e ali nós vamos ficar. Sempre foi muito delicado, o jovem morador de favela, a mulher negra moradora de favela, se mostrar para o mundo como uma grande empreendedora, como o seu negócio, e não ter uma desconfiança do lado de lá. Porque assim, quando eu me apresento como executiva, as pessoas falam, nossa, eu não imaginava. Por que não, né? Eu fico pensando comigo, por que não, velho? Eu tenho muito mais competência do que você jamais vai sonhar. Isso é libertador. A mulher, quando consegue chegar, entender isso, ela vê que ela não precisa seguir um padrão para nada. Porque a própria jornada já fala isso, né? A gente não precisa seguir o que a sociedade quer que a gente seja, da forma como a gente tem que se
postar, da forma como a gente tem que falar, de dizer sim para tudo, não pode dizer não para ninguém. E aí, no nosso processo criativo, isso também precisa acontecer. E elas ficam mais bonitas. E é uma loucura, assim, porque a gente começa um projeto, dá 2 meses, eu volto lá nos prazeres, no casarão, aí eu vejo, meu Deus, fulana, olha o cabelo. Olha a maquiagem que ela tá usando. Olha como ela tá se colocando na rede social dela. Mudou, aconteceu. Aconteceu. Ela saiu daquele estado de torpor. A gente conseguiu tirar essa mulher de um estado de sonolência. E agora ela tá acordada. E para uma mulher se manter acordada nesse mundo não é tarefa fácil. Você precisa ter outras que estão acordadas ao seu redor te falando. Não dorme, você tem muito talento, tá doida? Até hoje, eu tenho meu grupo, meu support system. Elas são esse support system. Então, quando vem algum obrigada, eu falo, você não tá entendendo. Obrigado, Janaína. Tamo junto. Graças. Não. Fechamento, Não. fechamento. Tchau, gente. Obrigada. Já foi na Ingrid. Valeu, Ingrid. Vai com Deus. Tchau. Ai, eu sonho pra minha comunidade tanta coisa. Eu tenho um sonho de fazer um desfile na quadra da Barreira, na quadra do Morro dos Prazeres, onde todo mundo passa. Eu sinto muita vontade de colocar uma passarela bem grande e fazer as mulheres, vestir as mulheres da minha comunidade com essas roupas minhas, sabe? Realmente, assim, fazer um desfile de moda, assim, com a cara de Santa Teresa, com a cara do Morro dos Prazeres. A trança me abriu portas que eu pensei que eu não poderia chegar lá e eu estou lá trabalhando no audiovisual cinema nacional. Já estou indo para o 3º filme, né? E já estou encaminhando para o 3º, terminei o 2º agora. Depois de 8 horas de trabalho eu chego cansada, mas eu vou com o maior prazer porque eu vejo a mágica acontecer. Eu vejo que eu consigo comprar um sofá, eu vejo que eu consigo colocar o meu telhado. Quero fazer o embolso do lado de fora, quero trocar o piso, quero pintar. Então, isso aqui, eu preciso disso aqui para realizar sonhos. Essas ligações, essas conexões que foram criadas lá em 2019, na Jornada Dona de Si, elas existem até hoje. Elas existem até hoje e eu tô podendo colher os frutos, né, com esses projetos e eu fico muito contente dessa oportunidade também de poder contar para vocês. E eu posso viver disso sim. Eu posso viver da minha empresa na economia criativa, criando histórias e produzindo essas histórias. Meus ancestrais, que antes foram apagados, acabaram se revelando nos meus traços. Desde menina. Eu vou sempre no humano primeiro, né? Seja um homem ou uma mulher, eu acho que esse ponto de acreditar em si mesmo é a chave. A partir do momento que essa mulher se vê criativa e entende que ela pode fazer o que ela quiser, que ela tem liberdade para criar dentro do seu negócio, criando um produto novo ou trazendo uma inovação para o serviço, para a forma como ela atende a cliente dela, isso por si só já gera uma mudança. Não só no cenário ali do negócio, mas na forma como ela se comporta também como mulher de negócio. A principal dificuldade que as pessoas têm, primeiro, elas terem oportunidade. E o Dona de Si tem programas do que fazer, como fazer, para que possa ser uma coisa vendável, uma coisa que as pessoas gostam. É um programa maravilhoso e as dificuldades são muitas, até que tenha oportunidade. Quando tiver oportunidade, tudo muda na vida dessas mulheres, na criação e na ampliação do seu negócio. Você muda a vida não só dela, você muda das filhas, da avó, de todo mundo que está em volta, de todo esse ecossistema que ela vive. E se eu estou conseguindo aqui, com recursos, com aqui me movimentando, tanta mudança, eu acho que a gente pode conseguir muito mais. Quem está assistindo esse filme agora e está vendo a mudança que o Instituto está proporcionando na vida das pessoas,
já vai na minha rede social, já me chama, já vamos fazer um projeto. Porque isso não é ser legal, isso é give back. Se você hoje é brasileiro, uma brasileira, está pagando suas contas, você tem uma vida estável, você viaja, você estudou, você precisa olhar para as outras pessoas. O que eu vejo agora é a transposição do Instituto para o exterior, o diálogo que vai ter entre o que está se fazendo fora do país com o que está se fazendo aqui e vice-versa. Tanto também de aquisição, de patrocínio, de investimento. Então agora para frente, para mim, é colocar o mundo para olhar para essas mulheres talentosas que a gente tem aqui da economia criativa. Spiritus Entertainment was founded with the mission of creating inspiration. The name itself means one that inspires. It's about the breath of life in each and every one of us. Inspiration is a feeling, it's more of an awakening. It's universal yet truly, truly unique to each and every one of us. And Spiritus Entertainment is going to unlock that feeling. It's going to harness that power to make people the best versions of themselves through storytelling and giving back. Inspiration is truly, after all, the fuel that feeds our soul. America and Brazil are continually expanding entertainment markets, and Spiritus Entertainment will act as a bridge and connection to facilitate creativity and storytelling in each country. Acho que se não tivesse tido esse encontro com o Instituto Dona de Si há 3 anos atrás, acho que ainda estaria em casa fazendo as coisas que normalmente uma dona de casa faz. O que é fundamental para manter uma casa, uma família, mas eu não estaria dando também ênfase às minhas vontades, aos meus desejos, não estaria me aventurando. Hoje eu me aventuro mesmo, hoje eu vou para cima, sabe? E isso me traz tanta paz, tanta alegria de saber que eu tô aqui, tô estudando. E uma coisa que a Suzana sempre fala na jornada pra gente é que não tem idade, sabe? Não é porque eu me tornei mãe que os meus sonhos têm que ser menores, porque o meu filho é a coisa mais importante na minha vida. Eu também sou a coisa mais importante na minha vida e eu tenho que estar bem, né? Pra estar bem pra minha filha, pra cuidar da minha casa, eu tenho que estar feliz. E eu me sinto muito realizada mesmo. Em breve vocês vão ter notícias da minha primeira coleção.